Olá, gente! Então, hoje nós vamos falar sobre o chakra cardíaco, que é o chakra do coração, é o chakra que fala do amor incondicional. Então, esse chakra ele tem uma função incrível, que é a função do amor que você desenvolve não só pelo seu próximo, mas por todo o planeta, por toda a natureza, por todo ser vivente. Então, o chakra do coração tem muita função. E nós vamos aprender quando ele está desequilibrado e também quando ele está energizado demais. Então, o que vai causar, tá bom? Então, normalmente esse chakra ele tem a função de nos trazer uma autoestima muito boa, alegria, ter a sensação do dom de Deus, né? De ser pleno, de ser feliz. Esse chakra é maravilhoso, ele traz muita coisa grandiosa, onde você vai poder vibrar as emoções mais incríveis da tua vida. Porém, quando você não está com ele energizado, você vai sofrer algumas consequências. E também você vai sofrer aquelas que também quando está energizado demais, tá? Então, hoje a gente vai aprender sobre isso, tá bom? Então, quando o chakra do coração está sem energia, nós sentimos tristeza, mágoa, ressentimento. Essas vibrações muito baixas vai fazer com que essa energia que ele tem fique totalmente fraca. Então, por exemplo, você está com raiva de alguém. Então, essa mágoa vai fazer com que você perca a energia do teu coração, né? Desse chakra, do coração não, do chakra. Então, é importante você lembrar que quando você carrega mágoa de alguém, quando você está triste, quando a sua autoestima está baixa, o chakra do seu coração está começando a perder força. Então é importante você lembrar que você precisa equilibrar ele, né? Precisa dar força, dar foco para ele. Então a gente vai aprender mais um pouco sobre isso, tá bom? Outra coisa bem interessante, quando o chakra cardíaco está com muita energia, a pessoa ela tem dificuldade de chorar, certo? Ela quer chorar, mas ela não demonstra isso porque travou. E outra coisa, ela tem dificuldade de mostrar sensibilidade a essas situações. Então esse chakra ele precisa ser equilibrado. Muitas das vezes você vai ver situações na tua vida, você dizer, o que está acontecendo comigo? É desequilíbrio mesmo do chakra. E é natural, isso vai acontecer. Independente de você ser um terapeuta, isso vai acontecer na tua vida. Não quer dizer que porque eu virei um terapeuta vai ser tudo perfeito. Não. Vai acontecer, você vai ter que passar por certas situações para você realmente entender que você vibra aquilo, que outras pessoas vibram, que você, como terapeuta, vai ajudar outras pessoas. Então, quando você é terapeuta, você vai compreender suas emoções. Mas quando você não é, então fica meio complicado. Mas você pode procurar um terapeuta que vai te ajudar. Por exemplo, se você chega a um terapeuta e relata o sentimento que você está tendo, eu estou sentindo isso, aquilo outro, o terapeuta ele tem uma técnica que chama técnica do escaneamento, que isso ajuda muito, né? E vai detectando alguns pontos que precisam ser mais energizados. Porém, se você explica mais profundamente, ele vai ser mais fácil para o terapeuta entender a tua emoção. Então, é importante que um terapeuta, ou quem está no desejo de se tornar um terapeuta, entenda que você vai estar nessa posição de compreender a emoção do outro. Por quê? Porque você já vive essa emoção dentro de você, né? Você tem que se permitir, porque não é nada teórico. Você vivencia realmente, digamos assim, na pele. Então, muitas vezes o universo, Deus, nosso Criador, vai nos colocar à prova daquela situação para que a gente pare, reflita, né, sobre aquela situação para você compreender o seu chakra, para você compreender o que está acontecendo. Muitas vezes você não vai saber o que está acontecendo de imediato. Você vai agir como um ser humano normal, racional, mas depois você vai parar e vai dizer, o que houve comigo?
por que será que eu agi assim? Então, você vai entender. Se for o chakra do coração, que é o cardíaco, você vai entender. Se for o plexo solar, você vai entender. Se for o sexual, você vai entender. Se for o básico, você vai entender, e assim sucessivamente. Por quê? Porque justamente nós temos essa função a partir do momento que nós somos iniciados, certo? Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses quase 2 anos é justamente isso. Eu sinto que agora eu estou muito mais à vontade para trabalhar, para ajudar outras pessoas, muito mais do que antes, porque eu tinha que me autoconhecer, né? Eu realmente descobri coisas incríveis dentro de mim, né? Assim, ontem, falando em chakra do coração, eu vou relatar uma coisa assim bem básica, mas que foi muito linda ontem. Ontem eu tenho uma lista, certo, de pessoas que eu envio reiki que me permitiram já. Então, ontem eu comecei a abrir o canal e fui enviar reiki, né, para essas pessoas. E para as pessoas que eu não tenho autorização, eu mando boas vibrações, claro. Mas assim, eu fui enviar reiki e foi incrível porque aquelas pessoas que estão na minha lista e que eu não estava conseguindo lembrar, elas foram chegando na minha mente, que eu sabia que elas tinham me autorizado. Foram chegando na minha mente e eu fui enviando. E por incrível que pareça, eu senti uma sensação tão boa, tão gostosa. Aquela sensação que parecia que eu estava só emanando aquela luz, mas era uma luz verde, sabe? E além de tudo, as minhas costas, eu comecei a sentir uma sensação de gelada, sabe? Como se tivesse alguém passado, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente tá gripado, que passa a Vick nas costas, a gente não sente gelo, pronto, aquela sensação, minhas costas começaram a ficar geladas, mas era uma sensação tão boa que eu não queria parar de jeito nenhum. E aquelas pessoas estavam vindo na minha mente, vindo. Então pode acontecer isso com vocês também. Não quer dizer que vai acontecer só com a Eunice. Pode acontecer com vocês de sentir essa emoção tão profunda de amor incondicional, sabe? Porque o reiki, ele nos ensina que nós não temos que amar só a nossa família, só o nosso marido, só o nosso namorado, nosso parente. Não, você ama todo mundo. Você começa a lembrar de situações tipo pessoas em hospitais, pessoas em presídios. Você começa a enviar reiki à distância de uma forma assim, sabe? Você começa a lembrar de várias situações. Então isso é fantástico, fantástico mesmo, porque eu falo com convicção daquilo que eu vivo, sabe? Eu acho que é fundamental você falar aquilo que você vive. Teoria não é suficiente, mas a prática sim. Então, quando vocês começarem a trabalhar o nível 1, então, vocês começarem a sentir essas emoções, ou vocês escrevem num caderninho, escolhe fazer um caderninho específico para vocês e anotem as emoções que vocês tiverem em cada chakra, porque vai ser fundamental até para depois, quando vocês estiverem aplicando em alguns pacientes, tá bom? Então, desde já, eu espero deixar aqui esse resumo, só um pouquinho do gostinho realmente do que é o chakra do cardíaco, né? Para que vocês possam realmente compreender as emoções dele, tá? Desde já, sou muito grata, tá? E até a próxima. Beijo de luz.